Olá, meu nome é Liliana, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Maria, campus Santa Maria, e estou aqui para conversar um pouco sobre árvores que nós podemos plantar nas margens de rios. Passada essa fase bastante difícil de catástrofe aqui no Rio Grande do Sul, além da reconstrução da vida das pessoas, do patrimônio das pessoas, né, dessa tragédia humana, nós também vamos ter que pensar na reconstrução ambiental. Né? Existem muitas áreas que ficaram completamente destruídas, e se nós pensarmos nas áreas de margem de rio, há muitas bacias hidrográficas, há muitos rios, que a margem foi completamente destruída pela enchente. O que a gente pode replantar? Né? Vamos dizer que eu tenho uma propriedade rural, eu quero ajudar a recuperar essa margem de rio que foi completamente destruída. Ou um balneário, né, que quer plantar árvores apropriadas para recompor uma mata ciliar. Em primeiro lugar, é importante dizer que nós podemos plantar apenas espécies nativas nas margens de rios, que são áreas de preservação permanente. E nem toda espécie nativa é muito adequada para uma margem de rio. Há espécies que são muito bonitas, são muito interessantes, mas elas não resistem à força das águas. É bem verdade que com uma cheia, com volumes muito grandes de água, como a gente viu, né, até mesmo as espécies já adaptadas à margem de rio sofrem. Nós vimos muitas situações de árvores inteiras arrancadas, né? Mas nós não estamos falando dessa situação. Estamos falando daquelas cheias periódicas e que tipo de planta aguenta melhor. Tá? Então, eu fiz aqui um compilado rápido sobre algumas espécies nativas do estado do Rio Grande do Sul, principalmente árvores, que são bastante resistentes, já estão bastante adaptadas à margem de rio. Então, vou apresentar algumas para vocês. Bom, começando, vou apresentar aqui um sarandi. Há várias espécies de árvores e até arbustos conhecidas como sarandis. Em geral, sarandis, amarílios, são plantas de margem de rio, bastante flexíveis, já adaptadas a inundações periódicas. Essa que está aqui nos slides é um sarandi da espécie Coliguaia brasiliensis, da família Euphorbiaceae. Nessa família, há muitas espécies de beira de rio. É bem típico nessa família que quando nós quebramos um ramo, quebramos uma folha, sai um líquido, parece um leitinho, que a gente chama de látex. É uma característica bem marcante de plantas dessa família. Tem também essa outra espécie de sarandi, um Gymnanthus scotiana. E mais a oeste do estado do Rio Grande do Sul, também ocorre que a espécie que nós conhecemos como coropi ou toropi, que é do gênero Sapium, também da família Euphorbiaceae. E aqui na região central, de onde eu estou gravando esse vídeo, é muito comum esse sarandi amarelo, também conhecido como amarilho, que é uma Terminalia australis, da família Convaretácea. Ela tem esses frutinhos aqui, com uma ala, esses frutinhos germinam dentro do leito do rio, inclusive. Outra planta bastante resistente à enchente é o mata-olho, a Poltera salicifolia, da família Sapotaceae. Uma espécie bastante conhecida de todos é a pitangueira. A pitangueira já é bem conhecida da população, comum nas regiões sul e sudeste, é bastante plantada, inclusive, em ambiente urbano, todo mundo gosta de pitanga, né? A fauna de modo geral, aprecia muito os frutos da pitangueira. A pitangueira também é uma planta que é bastante resistente, né, bastante apropriada para margens de rios, não tão flexível quanto os amarílios, mas também bastante resistente. E uma vantagem, ela é bastante fácil de propagar a partir de sementes. É só comer o frutinho, guardar a semente, enterrar, e você consegue produzir uma muda de pitangueira. Bom, depois temos algumas espécies muito bonitas também, já conhecidas de jardins, de praças, que são ótimas também para mata ciliar. Essa calhanda tweed, um tupete de cardial, é uma planta da família Fabaceae.
ela pode já florescer enquanto ainda tem um porte de arbusto, mas ela chega a ter um porte arbóreo. Tem uma outra espécie do mesmo gênero, do gênero Calliandra, que tem flores cor-de-rosa, que não chega a se tornar uma árvore, ela fica num porte mais arbustivo, mas também é muito boa para restauração, para recomposição das matas ciliares. Outra espécie bastante conhecida, bastante comum e muito interessante para beiras de rio é a pata de vaca, Bauhinia forficata. Nas cidades, se planta muito uma espécie exótica de pata de vaca, que é a Bauhinia variegata. Mas a espécie nativa é essa de flores brancas, e além das flores serem brancas, ela tem alguns acúleos ao longo dos seus ramos, tá? A pata de vaca é da família das leguminosas e ela tem um crescimento bastante rápido, bastante adaptada também à margem de rio. Várias outras espécies podem ser incluídas, aí vai depender da bacia hidrográfica onde o córrego, o rio está, né, quais as espécies típicas daquela região, e também pensar que não é só de árvore que vive a mata ciliar, né, arbustos, ervas também vão ajudar a recompor a margem dos rios. Aqui tem alguns exemplos, o angiquinho tupete de cardeal, que é a calhandra que eu tinha mencionado, o salgueiro crioulo, a guabiroba, que é uma espécie frutífera, os frutos são muito saborosos, o único inconveniente é que o crescimento dela é um pouco lento, então ela é melhor para aquele adensamento, né? Ela vai demorar um pouco mais para atingir um tamanho adulto. A soita-cavalo, o louro pardo, são árvores de crescimento relativamente rápido, só não é adequado que elas sejam plantadas muito na beirinha do rio, né? Elas não são tão flexíveis quanto os amarílios. Farinha seca, os branquilhos, o rabo de bugio, também o araticum, né? Uma espécie que dá frutos muito saborosos, que nós podemos consumir. A fauna também é atraída, né, pelos frutos do araticum. E aqui nós temos um exemplo de um arbustinho muito bom para restauração de mata ciliar, quando ela é muito danificada, que é o sarandi vermelho, um arbustinho do gênero Philanthus, um Philanthus celovianus. Bom, então aqui uma foto do branquilho, que eu tinha mencionado para vocês, um Gymnanthus clossiana, família Euphorbiaceae. E aqui o salseiro crioulo, né, o Salix humboldtiana, que é bastante adaptado a áreas encharcadas. Só não é muito recomendado bem para a barranca do rio, que os galhos não são muito resistentes à força da enchente, mas ele aguenta bem o alagamento e pode ser propagado por estacas. Tá? Bom, as fotos foram obtidas desse sítio aqui, a Flora Digital, tem muitas espécies nativas com fotos aqui, é um site que eu recomendo. Os nomes científicos foram obtidos aqui do site Flora e Funga do Brasil. O site é floradobrasil.jbrj.gov.br. E eu gostaria também de aproveitar e sugerir a publicação de um guia ilustrado, esse mais voltado para o Vale do Taquari, que apresenta várias espécies de árvores e arbustos que são interessantes, que são úteis na restauração de matas ciliares. Obrigada e sucesso a todos na recuperação dos ambientes onde vocês vivem. Um grande abraço.